A história da salvação é também a história de sacrifício de inocentes. Sempre foi. Eu já ouvi tantas vezes, nos últimos 50 anos, pessoas me perguntando: escuta, por que Deus deixou esses pobrezinhos de 2 anos para baixo em Belém serem decapitados, mortos, atravessados pela espada demoníaca de Herodes o Grande? Por quê? Por que ele não enviou anjos? Ele enviou anjos para cantarem o nascimento de Jesus. Ele enviou um objeto estelar que guiou os magos até a casa de Jesus. Ele que falou com José em sonhos para ir, para colher, depois para fugir, que adiantou, não podia ter feito a mesma coisa por todas as mães de Belém, por todos os pais, para todo mundo sair dali, para Herodes não ter encontrado ninguém, só crianças de 2 anos para cima, e eu aposto que ele teria matado qualquer uma de qualquer idade. Mas eu ouço essas perguntas e tem gente que fica revoltada, porque há pessoas que adoram um livre-arbítrio, o livre-arbítrio que diz respeito às escolhas deles. É gente que ama o livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser, o capricho dele, a vontade dele, o tesão dele, a ambição dele, dela, seja lá o que seja, meu livre-arbítrio ninguém tira. Agora, quando Herodes usa o livre-arbítrio dele contra nós, que somos menores, fica todo mundo com raiva de Deus. Por que Deus não botou a mão e acabou com o livre-arbítrio de Herodes e dos soldados e daqueles que serviam-no e que foram executar a ordem? Por que os anjos não batalharam com eles no meio do caminho? Por que um OVNI não desceu em cima da escolta e jogou um raio de luz e os afastou espavoridos de volta para casa, dizendo a Herodes que nunca mais iriam a Belém na vida de tão traumatizados que estavam? Por que nessas horas Deus não joga joguinhos? Por que Deus nessa hora não tem o joystick na mão? Eu vejo até ateus que são assim, ateus filosóficos, eu acho engraçado. Alguns dos melhores considerados filósofos do Brasil, quando dão as razões deles de ateísmo, não havendo nenhuma razão para provar Deus, porque Deus não está dentro do espectro da demonstração de probabilidade comprovável, demonstrável, laboratorialmente e empiricamente, e não podendo negar Deus, porque está para além da possibilidade de negação, eles ficam com esse argumento do livre-arbítrio. Eu amo o meu livre-arbítrio, mas odeio quando Deus deixa que a natureza siga os seus fenômenos e faça com que um filho meu nasça com uma perna aleijada, ou com um olho cego, ou com uma deficiência auditiva, ou com algum problema. Odeio, não entendo, pergunto a Deus, brigo com Deus até hoje. Por que eu me consagrei tanto e eu tenho uma filha lésbica e um filho gay? O que eu fiz de errado aos céus? Livre-arbítrio, meu filho, dos seus filhos. Porque Deus não deu nenhum joystick para a gente manipular e Ele mesmo não nos manipula, nem nos manipulará. Na filosofia de Jesus, livre-arbítrio é levado soberanamente até as últimas consequências. Na filosofia de Jesus, anote isso, na filosofia de Jesus, livre-arbítrio é considerado e é levado a sério soberanamente até as últimas consequências.
Na filosofia de Jesus, livre-arbítrio é levado a sério soberanamente até as últimas consequências. E quem não estiver preparado para isso, vá brincar de ateísmo. É criança demais para ser crente ainda. Porque o mesmo livre-arbítrio que eu uso, tentando usar para fazer coisas boas, tentando escolher com a mente de Cristo, tentando escolher com amor, tentando escolher para o bem de todo mundo, de modo a me fazer bem, a fazer bem aos outros e a não prejudicar ninguém, se eu puder evitar qualquer prejuízo consciente a respeito de quem quer que seja, é essa minha luta, é essa minha vontade, é essa minha disposição sempre. Agora, eu também estou aberto para todo o livre-arbítrio da soberania de Deus. Ele também arbitra sobre mim. Livre-arbítrio não é só meu, livre-arbítrio é de todo o resto da criação, inclusive da natureza. Quando eu vejo esses acidentes acontecendo, ou seja lá o que seja, hoje em dia é difícil a gente dizer que a natureza agiu sozinha, porque a intervenção humana na natureza é tão grande, é tão mais profunda do que a ignorância humana discerne, sabe? Que a Terra está toda chacoalhada pelas nossas intervenções, de modo que tem uma quantidade enorme de calamidades naturais, que antigamente a gente chamava de atos divinos no passado. Atos divinos eram as calamidades naturais. Hoje em dia são quase todos reflexos de atos humanos. Mas mesmo no tempo que os humanos não tinham essa capacidade de interferência na natureza, quando acontecia uma coisa dessa, e eu comecei a me acostumar com isso com 10, 11 anos de idade, morando em Copacabana, quando o morro Pavãozinho veio todo abaixo, com quase 200 pessoas. Eu não me lembro agora o nome, mas olha no Google aí, 1965, 66, desmoronamento da favela do morro Pavãozinho. Se não me engano, foram 160 e tantos mortos. E a janela do meu apartamento ficava de frente, a uns 300 metros do morro, do barranco. E você via aquelas crianças gritando dentro da casa, os barraquinhos rolando, com os capins e os barros e as lamas, já sepultando aquelas pessoas vivas. E não tinha ninguém sendo resgatado com vida, elas já caíam sepultadas na lama, em toneladas de lama, ou de pedras grandes. E eu na janela, fiquei 3, 4 dias na janela. Mas, sinceramente, apesar de 10, 11 anos de idade, eu nunca perguntei, Deus, por que tu deixaste? Eu perguntava ao meu pai, meu Deus, por que deixam esse pessoal construir as casas aí? Será que não dá para eles verem que vai acontecer uma coisa ruim? Eu sempre olhei para a realidade vendo os atores da realidade e os fenômenos da realidade. E como adulto, logo, logo eu entendi que isso que a gente chama de calamidade natural é o livre-arbítrio fenomenológico da natureza. Se é natureza, tem que ter liberdade. Essa liberdade fenomenológica é o livre-arbítrio fenomenológico da natureza. Então, a filosofia de Jesus parte desse pressuposto. Essas perguntinhas metafísicas sobre bem e mal. Eu ainda vou fazer um curso aqui no Caio Fábio exclusivo sobre a filosofia de Jesus para acabar com essa idiotice. Porque é uma idiotice terrível. Baseada toda na filosofia e na teologia pagã. Porque em Jesus não há espaço para isso. Ai, aonde estava Deus quando os inocentes foram mortos? Por que ele trouxe os magos e os orientou e não mandou um ente celestial barrar o caminho dos soldados de Herodes na matança dos inocentes? Esses porquês todos acabam quando o evangelho, quando essa história visceral de vida, morte, Deus e gente
entra no coração da gente, acaba a idiotice filosófica. E você bota o pé no chão das realidades, das praticidades, das decisões mais sensatas em favor da vida. Portanto, a terceira coisa com a qual eu termino hoje é essa. A história da salvação é também a história dos sacrifícios de muitos inocentes, que a gente vê e a gente diz, infelizmente, faz parte da tragédia humana, que a salvação de uns implique na calamidade de outros. Mas no final de tudo, a gente ainda está vendo só em parte. A gente está vendo só uma nesga. A gente está vendo só um reflexo. Ainda está tudo muito turvo para que a gente enxergue. Aqui eu consigo enxergar um pouquinho melhor, mas sem nenhuma nitidez. Meu melhor olhar ainda é assim como quem olha essa quase translucidade dessa garrafa plástica com a água, mas tem todas as dobras da feitura da garrafa, o que dão distorções óticas. Na minha tentativa de me ver, eu mesmo não vejo a minha imagem direito, quase só um vulto. Paulo diz, todos nós ainda enxergamos em parte. Quem vê melhor entre nós ainda está vendo só o borolar da realidade, nada além disso. A gente não viu nada ainda. Por isso, todo julgamento antes da hora é insensatez. Toda ideia de calamidade antes da hora é burrice filosófica. Até porque Jesus disse, não temam, e aqui eu termino, não temam aqueles que podem matar o corpo. Os Herodes, não tenham medo desses. Temam sim aquele que pode pegar a alma e jogá-la no inferno. A esse vocês devem temer. Mas a esses outros, que só têm o poder de matar o corpo, aqueles inocentes foram poupados da terra. Não tinham nem idade ainda para a reflexão da angústia, do extermínio. Foram direto para a glória eterna, para a plenitude absoluta, e se tornaram adultos plenos do Cristo eterno. Para a visão imediata da história, foram crianças de 2 anos para baixo mortas. Para a visão da totalidade da realidade multidimensional, eles só foram promovidos num catapultar de glória indizível para além de toda concepção e pensamento. Mas a maioria de nós é cego, surdo, só não é mudo, porque fala e abre a boca como um asno, uivando asneiras em nome de Deus, como se fossem filosofias do eterno. Mas fique sabendo, para você entender para sempre, para se desabestalhar, desabobalhar, desidiotizar para sempre, entendendo que a história da salvação é também a história de muitos sacrifícios, frequentemente de inocentes. E faz parte da dinâmica dessa existência num mundo caído, numa história caída, onde a iniquidade prevalece e a única resistência contrária é desses poucos que continuam resilientes na perseverança do amor, da justiça e da verdade, sem medo no coração.